Mas vamos conversar aqui com o nosso amigo Vanildo Leite, que é o secretário de Esporte, Juventude e Lazer de Campina Grande. Vou começar, Vanildo, para a gente entender um pouco sobre os problemas, os desafios. Começar com esse assunto dessa semana, que foi esse furto, né, no Parque da Liberdade. Inclusive ontem a gente destacou aqui, porque a gente ficou sem entender, na verdade. Eu até pedi para o Irã tentar apurar essa informação ontem lá na Central de Polícia, mas ele não conseguiu apurar. Furtaram, e depois eu vi a nota da prefeitura, aí deu para entender. Furtaram a estrutura, os cabos das câmeras de segurança. E eu fiz uma pergunta ontem aqui, eu vou fazer para o senhor aqui. No horário, não tinha ninguém na vigilância? Ou se não tinha, por exemplo, porque geralmente quando a gente tem um sistema de segurança, de câmeras, a gente tem um monitoramento, alguém vendo as imagens. Eu não sei como é que funciona lá no Parque da Liberdade, mas seja bem-vindo, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Correio da Manhã, bom dia Márcio, bom dia Carol e aí toda a equipe técnica aqui presente. Bom, Márcio, tinha sim, nós temos vigilantes nos parques e nesse ocorrido não foi possível detectar de imediato esse furto, né? Mas temos cerca de 2 vigilantes por turnos, temos folguistas. No final de semana nós gerenciamos 10 polos entre parques, ginásios, praças, e nesse momento, de imediato, ele só percebeu já mais pela manhã. Então foi uma área assim mais reservada, numa parte mais ali por trás do parque, que também tem uma entrada, né? Mas em reunião, dentro desse gerenciamento, o prefeito determinou algumas providências que deveríamos tomar e assim o fizemos. Mas respondendo para você de imediato, temos sim os vigilantes, né, contratados, uma média de 2 vigilantes. Já foi feita reunião ontem pessoalmente com esses vigilantes e nossos procedimentos para que possamos minimizar ou acabar em definitivo, é o que gostaríamos com esses furtos, né? Fizemos um BO junto à Polícia Militar, aí vou chegar para te explicar sobre as câmeras. Logo pela manhã, às 7 horas da manhã, convocamos todos os gerentes e os assessores técnicos, alguns aqui presentes, para que tomássemos providências e ideias para solucionar o problema. Então, dentre elas, foi feito todo um levantamento, entregamos um ofício para a Polícia Militar, que isso é recorrente, não o que aconteceu ontem, mas em vários setores da cidade. Ontem a Correio da Manhã passou uma matéria que a cada 5 minutos tem um furto de fios na cidade. Eu achei uma coisa bem impactante, né? Enviamos DOC para a Guarda Municipal, contato com o Rodolfo, o diretor da Guarda Municipal, para que tenham mais rondas nos nossos estabelecimentos, né? O ofício que foi encaminhado para a Polícia Militar, nós tivemos uma orientação de irmos lá no SIC, que é o Sistema Integrado de Controle e Comando, que aí sim nós vamos entender que até nesse momento eu não tinha esse entendimento no todo, né? Uhum. As câmeras são monitoradas por um programa do governo do estado, em vários órgãos públicos, não só do estado, mas também do município. Isso é um programa. Ontem eu quero parabenizar a coronel Josilene, fomos muito bem recebidos por volta das 2 horas da tarde, já no final a gente resolvendo todo esse procedimento. E ela nos explicou. Hoje pela manhã a delegada vai receber as imagens, já. Inclusive porque antes deles arrancarem, tem a imagem dele chegando, né? Então vai ser fácil. Tem identificado a roupa dele, tudo. Ontem ela me falou isso, mas elas não passam a imagem, eu não cheguei a ver nada da imagem, porque só a delegada, a partir desse momento, nós vamos manter contato com a delegada. Então, para não atrapalhar as investigações. Para não atrapalhar as investigações. E espero com isso, internamente, nós diríamos assim, uma determinação do prefeito, nós vamos viabilizar, aumentar essa segurança com mais guardas, né? Se faz necessário, a gente vê até nesse período de férias acontece isso, e esperamos que tenhamos mais tranquilidade com relação a isso na cidade, né? O senhor está secretário há poucos meses, mas o senhor é um profissional de educação física e já atuava nessa área aqui em Campina Grande. O senhor serve do público? Eu sou desde 83, sou concursado, já a gente assim, tem a felicidade e a gratidão de ter passado por vários segmentos, como fui coordenador de educação física na SEDUC, coordenador de esporte,
e agora numa transição mais política, a gente está ainda nesse trampo, numa transição, estou como secretário. E vem para a gente as demandas, as solicitações e os desafios. No primeiro momento eu disse, é um desafio prazeroso, que é da minha área, né? Me contempla também, mas a gente sabe de uns desafios como esse. Estamos aqui para resolver. Agradecer toda a minha equipe de assessores, todos se empenharam, os gerentes dos ginásios e estamos empenhados que um prestador de serviço na área esportiva para a população de Campina Grande. Nessa área de juventude, esporte e lazer, Campina tem eu vou classificar no momento como vantagem, porque aí só quem sabe onde o calo aperta é o senhor que está lá, mas uma vantagem de ter uma estrutura de secretaria, ser reconhecido como secretaria. Mas, aí assim eu vou fazer uma crítica muito assim, construtiva, que eu já fiz aqui de outras vezes. Cultura, esporte, lazer e juventude, para alguns gestores públicos, é como o apêndice do corpo. A gente sabe que existe. Existe. Agora a gente só vê ele quando ele começa a doer. Porque é o seguinte, quando a gente dá oportunidade, por exemplo, a um jovem, né, da periferia, que surgiu um Hulk, por exemplo, um Hulk, né, que é um menino da Zona Leste, menino que começou... Ou seja, essa porta é muito estreitinha, não passa todo mundo. Porque falta esse olhar. E o senhor, como educador físico, professor, educador, eu acho que pode dissertar com mais propriedade sobre isso, porque antigamente a gente achava que esporte na escola era só uma aula por semana que o professor da educação física ia dar. E tinha, muitas vezes, eu mesmo gazeei muito. Porque era num horário ruim da gota, 11 horas da manhã, sol quente, eu não ia. Ou seja, é mais que isso, né, professor? Bom, é mais que isso. Nós estamos passando agora por uma interrogação, né? A mudança e com relação ao Ministério do Esporte, o novo surgimento, a criação do novo Ministério do Esporte, onde a Ana Moura deve trilhar pelo caminho que a gente chama do esporte participativo e social. Então, pelo que a gente viu, vai muito por esse caminho. É lógico que ela não vai negar a alta competitividade, Jogos Olímpicos, como nós temos várias federações e atletas se preparando, mas nós estamos até, já colocamos uma assessora para ficar atenta aos programas que vão ser abertos para que possamos captar recursos. Muito bem. E vai nesse caminho. O que eu te falo são 3 segmentos. Nós temos o iniciação e formação, nós temos o esporte de lazer e temos de alta competição. Nós temos um dever constitucional, por lei, de prestar serviço no esporte como formação e lazer. Isso é um dever nosso com a criança e com o adolescente. E a prefeitura não ficou fora disso. Nós temos um projeto que chama-se de iniciações esportivas, com cerca de 17 modalidades. O ex-secretário já veio aqui e falou, nós temos tênis. Tênis é ainda eletrizado. E nós trouxemos para a Prefeitura Municipal de Campina Grande, hoje tem, no Parque da Criança, nas quintas e sextas-feiras, com 2 professores especialistas com iniciação no tênis. E são 17 modalidades. Treinamento de goleiro, você só vê nas equipes profissionais. Nós tivemos essa visão de trazer treinamento de goleiros para dentro dessas escolinhas, né, como forma. São cerca de 800 alunos atletas contemplados. Trago um exemplo meu mais pessoal. Onde eu passei que poderia se pagar, as pessoas pagavam. Onde eu passei, onde era possível deixar ela de forma gratuita, eu trilhei por esse caminho também. Então nós temos hoje esses atletas. É uma felicidade muito grande nossa, muito, de vê-los praticando, os professores muito empenhados nesse processo. Mas não só isso, eu diria um grande carro-chefe nesse entretenimento lazer, quase não é custo zero, mas as concessões do nosso espaço público, com cerca de 12 ligas, associações, desenvolvendo vários trabalhos em parceria com a SEGEL, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campina Grande. E isso é o nosso dever como prestador de serviços para com a população. Até porque não é um trabalho que a gente vê o resultado rápido, né? É um trabalho, como o senhor mesmo disse, de base. Assim, tem que começar. Isso mesmo. A questão é
A dificuldade é começar. Agora, o resultado vem. Alguns mais rápido, outros mais lento. Mas vem. Agora, o importante é começar. Começar. Quando você falou dessa, a gente chama no esporte, e não só no esporte, quantos não queriam estar aqui no lugar de vocês, no programa com tanta audiência? As coisas afunilam. E deve estar nesse meio do caminho pessoas muito competentes. E não chega a ter oportunidade. Como é que surge essa oportunidade? Alguns definem como sorte e muitos definem como muita competência. Me ajuda, Michel, o nome do atleta que vai para o Palmeiras, o nosso aluno atleta, tu sabe o nome dele já? De Michel, Então nós temos vários alunos e essas reuniões são mais internas na área esportiva, onde 13 Campinense e as equipes não percebem o potencial como foi um Hulk, um Marcelinho Paraíba, que eu digo assim, um craque, né? Um craque mesmo do futebol. E nós temos agora um atleta, passou no Atlético Paranaense, nós chamamos de aluno-atleta, definimos como aluno-atleta esses que estão em formação. Ele passou no teste do Atlético Paranaense, teve uma proposta melhor do Palmeiras e está viajando amanhã com o nosso professor Marcel, ele faz parte das nossas escolinhas da SEGEL, como também do Clube Campestre. E olha bem, um atleta desse, dependendo, a gente sabe que tem toda uma variante, né, para esse sucesso dele, no caso como teve o Hulk, mas nós abrimos as portas, né? O professor, eu valorizo, seria o X da questão e o pai patrocinador. A gente sabe desse tema também com relação ao pai patrocinador e o incentivador. Começa pelo pai. Mas eu deixo aqui todo o meu agradecimento aos professores dedicados e empenhados para com esses atletas também. Tem hora que nós definimos na metodologia, eles trabalham como se fosse um trem sobre 2 linhas. Ele tem que vislumbrar, desenvolver um trabalho para desenvolver aquele que é iniciação e de formação e recreação, e ele tem que também perceber aquele que tem potencial de se tornar um atleta. Agora, professor, a gente praticamente hoje, quase todas as praças de Campina Grande, principalmente essas mais recentes, elas têm aqueles equipamentos para o pessoal fazer alongamentos, praticar também ali um exercício físico. Como é que está essa questão ali para atender também a população desses locais? Porque às vezes o equipamento fica ali, muitas vezes ele é usado até mesmo por crianças, né, como se fosse um brinquedo, acaba danificando e tudo mais. Como é que está esse trabalho voltado para esses equipamentos nas praças? Tem algum projeto para ter um revezamento de profissionais por lá, para atender a população? Eu não sei se é o Mestre Campina, não sei se ainda existe, se é esse programa. E pegando esse gancho dos equipamentos e do programa, é a manutenção, porque infelizmente, a própria comunidade é que destrói. Então, vandalismo. A questão é periódica, se tem dificuldade em fazer, porque eu me lembro, teve uma época que Teles ainda era secretário, que inauguraram uma praça aqui na Zona Leste, que com 30 dias quebraram a praça, a coisinha todinha da academia, aí teve que cercar e botar um vigilante. Olha o custo que aumentou do troço. Primeiro que teve que fazer uma estrutura para cercar, para tentar. E segundo, de ter vigilante 24 horas. Senão o cara não entende que é dele, pô. Não é de Bruno, não é de Romero, não é de Venezinha, não é de prefeito nenhum, é dele. Isso mesmo, essa parte aí, infelizmente, o vandalismo, já é difícil os recursos para a gente ficar fazendo a manutenção. São muitas academias. Primeiro é um programa do governo federal com relação aos equipamentos. Alguns deles vêm com verba parlamentar, outros vêm com recursos próprios da prefeitura. E, na verdade, isso também tem um fator positivo, incentiva a prática de atividades físicas com a população. Por outro lado, algumas praças não passam nem pela SEGEL também. Tem outros órgãos, como o Estado, como associações, como o Clube de Mães, também, como né? Todos. E eu fiz uma primeira reunião agora no início do ano, mais, assim, pessoalmente, não ainda de forma sistemática, com o doutor Geraldo, o seguinte: a gente ainda não tem definido quais são as praças SEGEL, quais são as praças SESUMA. Tem até isso ainda, entendeu? Com relação a esse vandalismo, vê bem, nós conseguimos consertar, né, alguns equipamentos, e quando a gente, tipo assim, faltava mais um pequeno reparo, quando chega no outro dia, uma vizinha fala, ontem à noite eles estavam tentando arrancar de novo. Estavam lá, balançando o equipamento,
tentando arrancar. E eles são chumbados de um jeito que vocês precisam ver. Não tiram com ferramenta. Fundação, Não tiram. E eles ficam folgando lá. Sabe para quê? Para que o usuário, quando vai no outro dia, diz, oxe, ajeitaram ontem. E hoje já está desse jeito, deixa que eles estavam fazendo, ela viu logo cedo. Aí a gente pede também a compreensão da população. Sabemos que temos uma equipe técnica, que a gente chama uma equipe de manutenção. Só para isso. Colocamos que é o nosso prestador de serviço chamado, o nome dele é Índio. Ele fica nos polos fazendo esse levantamento e dentro do possível de imediato. Tem outras coisas que às vezes não é possível, tem uns tipos de solda, né, neles que não é possível, a gente já procura um especialista para fazer aquela solda. E só queria agradecer, na verdade, a população, a maioria em si compreende, entende e sabe da nossa gestão com relação a sempre trazer um bom serviço para a população. E o Mesh Campina, ele ainda existe? Ele funciona? O Mesh Campina, nós não tivemos todo o programa Mesh Campina mantendo em atividade. Ainda ele está indo em off, tem algumas reuniões ainda para saber se volta, se não volta, com o nome Mesh Campina, mas as atividades de dança, que seria o foco principal, né? Nós temos 8 professores contratados e 4 efetivos que fazem esse trabalho que a gente chama de danças e de ginástica aeróbica, de personal training nas academias, nos nossos principais polos, que são os 5 polos, né? No caso, Parque da Criança, Parque da Liberdade, Meninão, tem também algumas associações, como é o caso do Clube de Mães do Tambor. Já tem, né? no Dinamérica? Não, Dinamérica Dinamarca está nesse novo planejamento 2023 da Prefeitura. Estamos nesse início ainda de quais as atividades lá, quantas contratações serão feitas, né, para aquele setor, mas realmente é um espaço que engrandece também a atividade física e lazer da cidade, o bem-estar da população. Eu vou lhe perguntar aqui 2 pontos. A SEGEL funciona dentro do Plínio Lemos, não é isso? Tem uma sede administrativa no Plínio Lemos. Foi aquela história de parar de pagar o aluguel, porque era fora, né? Teve essa economicidade também. Agora, me diga uma coisa. Hoje, como a SEGEL utiliza o Plínio Lemos? Está utilizando todo o Plínio Lemos ou ainda tem área que ainda tem problema? Porque acho que foi uns 15 dias a gente recebeu aqui demanda de gente reclamando daquela área da piscina. Aquilo ali foi um negócio tão legal que construíram, mas há anos parece que deu errado e não conseguiram resolver. Não sei se é porque coisa com piscina é mais né, complexo, manutenção, projeto, tudo. Como é que tá aquilo ali? E tem algum plano para usar aquele espaço? Temos sim. Aí a gente fala, sempre tem, a gente usa na gíria os gargalhos, né? Ali é um gargalho a ser resolvido. O último procedimento que nós encaminhamos, não foi na minha gestão, mas eu vi a documentação, que a Secretaria de Educação iria como é que se diz? Ia ficar com aquele espaço, iria utilizar aquele espaço também para as atividades da Secretaria de Educação. Então, uma secretaria com um pouco mais de recursos, né? Com a gestão voltada também para a atividade física, de educação física, lazer, iniciação, eles também têm algumas atividades hoje em desenvolvimento. Então, o que nós temos um documento inicial que esse espaço seria gerenciado pela Secretaria de Educação. No momento está off. Vamos retomar essa fala com o secretário Asfora e ver se vai caminhar por aí, ou então vamos realmente colocar esse ponto, como você levantou aí, tão importante para que tenhamos uma solução. Quer dizer, então, que aquela área hoje não está sendo usada. Desativada. Está desativada. Mas aquele ginásio, aí tem um ginásio, tem umas aulas lá de futsal, né? Agora aí nós temos, eu diria hoje, girando lá cerca de 800 mil pessoas girando dentro do Plínio Lemos hoje. Quando eu digo essa parceria, as equipes que a gente chama de corrida, de treino, né? As equipes lá tem cerca de 8 que usam como espaço de concessão. Se você chegar lá às 4h30 da manhã, tem várias pessoas praticando. A SEGEL já seria cercou, assim, 4h30 da manhã. 4h30 da manhã, 5h da manhã, tem a equipe lá, os personagens de corrida, não é isso? Esse mês nós estamos replantando a grama onde se faz necessário e adubando
onde tem a grama. A Segel fez o alambrado do campo. O ginásio de esporte é o mais utilizado hoje e que teve a reforma completa da iluminação em LED. As ligas usam o nosso Plínio Lemos praticamente todos os dias. Tem as escolinhas também no dia a dia, no quadro de horários. Ô secretário, pegando esse gancho, a gente já está quase no final aqui, já ultrapassamos o horário do Oscar. Pegando o gancho ainda da questão dos parques, no Parque da Criança eu me lembro que foi anunciado um sistema de monitoramento lá. Está funcionando de lá? Está ok? É o mesmo sistema do Parque que chama-se SIC, né? Sistema Integrado de Comando e Controle, que controla essas câmeras. Lá tem, no mesmo sistema. O que eu pensei, quando a gente faz parte de todo o processo, eu pensei que a gente ia dizer, encaminha as câmeras pra gente agora, em que hora foi que aconteceu? Não é assim, a gente teve que entrar com o BO, através da delegada, ela quem encaminha para esse setor, mas nós fomos bem recebidos e o serviço foi muito bem feito. Temos que parabenizar. Infelizmente, a burocracia ainda aleja o serviço público, infelizmente. É muita burocracia e termina isso fazendo com que, por mais que a gente tenha vontade de resolver, essa resolutividade seja um pouco lenta. Mas está culpando alguém? Não, é porque às vezes também tem uns entraves legais, né? Tem a lei que estabelece que seja assim. Mas, secretário, eu queria agradecer a sua participação aqui. A gente poderia falar mais sobre esporte, tem muito assunto, inclusive aqui no WhatsApp, muita gente perguntando, tem esporte amador, tem essa coisa toda, mas renovar o seu convite para o senhor voltar quando o senhor quiser, seja de manhã ou à tarde, para a gente falar um pouco sobre o esporte, falar um pouco sobre esses anúncios para 2023. Por quê? Porque o ano 2023, ele vai ser especial porque a gente está vencendo de vez esse fantasma da Covid-19, né? Então a gente vai poder ter mais corrida de rua, mais gente na rua, mais atividade física, mais esporte. E a nossa torcida é que dê tudo certo. Eu quero fazer um agradecimento em nome da Prefeitura Municipal de Campina Grande. É uma determinação do prefeito, como ele já deu entrevista esse ano, falando dos investimentos no esporte, né? E que vamos ter várias atividades onde a prefeitura tem pleno interesse em atender a população em seus vários segmentos. E a todos vocês um bom dia e felicidade a todos. Conversamos então com o secretário Vanildo Araújo Leite, que é secretário de Esporte, Juventude e Lazer de Campina Grande. Registrar aqui a presença dos meninos da equipe técnica. Diga aí o nome dos meninos. Esse aqui eu conheço, né? Esse aqui da ponta eu conheço. Né? Michel, nosso assessor de imprensa. Bruno é o nosso assessor de gabinete. E o nosso grande motorista, né? Que está aqui presente conosco, que faz parte também, George. Muito bem. Vem colaborando no dia a dia. George, Michel e Lula, obrigado também Bruno, né? E toda a equipe da Segel.